Me diz uma coisa, você já nasce numa família católica e nasce por onde? Que cidade? Sim, nós somos de Curitiba. Minha família é de Curitiba. Ah, legal. Os meus pais, na verdade, a minha mãe nasce em Curitiba, mas é criada no interior do Paraná, numa cidade chamada Umuarama. Meu pai é de Umuarama e eles se conhecem num retiro. Legal. Né? E ali no retiro eles firmam ali um namoro na castidade e começam a ministrar juntos. O meu pai e minha mãe ministram, cantam. Então, assim, eu sempre fui envolvido nessa realidade de igreja, muito católica, da renovação carismática, então muito carismática, muito envolvida nos retiros, nos ministérios e tudo mais. Essa sempre foi a minha realidade. Ah, que maravilha, estão até ligando para você aí. Então, não tem problema. Mas me diz uma coisa, quantos irmãos? Tenho uma irmã. Que é a Bruna, isso. Ah, que 2 maravilha. anos mais então, nova. quer dizer, você, sua irmã e seus pais cantam? Sim, todos nós. Os seus pais, além de cantar, tocam também, não? Não, ninguém foi para esse negócio do instrumento. Ninguém, cara. Ninguém foi. Mas uma capacidade de afinação extrema que vocês têm e não tocam instrumento. Não, eu acho que rolou muito é que, tanto na minha vida quanto na vida dos meus pais, a demanda ministerial foi muito grande, sabe? A gente começou a cantar muito cedo e a se envolver muito em missões e lideranças e tudo mais, assim. E para você ser um bom instrumentista, você precisa se dedicar, sabe? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa que exige tempo. Então, enquanto a galera do violão tava lá treinando, meus pais, né, na minha realidade, eles estavam rezando na casa das pessoas, eles estavam... Sempre foi essa nossa realidade, assim, ninguém foi para os instrumentos. Meu pai tentou, meu pai sempre me falava quando criança, você canta tão bem desse jeito, se você tocar violão vai ser uma explosão. Aí meu pai tentava, eu nunca quis. Aí uma vez ele meio que me obrigou, eu comecei a fazer aula de violão lá em Curitiba. Só que depois de umas 2, 3 aulas, assim, bem no iniciozinho, o professor, que era um professor da igreja também, ele descobriu que eu cantava. Aí começou a ser ruim, né? Porque aí ele chegava na aula, eu começava, o professor ficava sem paciência de me ensinar, o professor pegava o violão e ele ficava tocando pra eu cantar. Aí meu pai falou, eu vou tirar você dessa aula. A culpa é sua, professor. Ele falou, eu vou tirar o meu filho dessa aula, porque eu tô pagando pra ele aprender violão, ele vai lá pra cantar. Então não rolou, assim, não rolou. Ô, Flávio, canta um pouquinho aí pra eu ouvir. Vai, cara, vai lá. Que terrível, Exatamente. Fala, mentira que você canta desse jeito, assim. Minha voz era bem agudinha, ainda é, né? Mas era bem mais agudinha, assim, quando criança e tal. Adolescente ali. Uhum. E aí não rolou. O negócio do violão não rolou. Agora, o seu pai, a sua mãe ali, dentro da vida carismática e tal... Mas, às vezes, não significa que, talvez, a gente, na juventude, tenha sempre aquele desejo de estar. Você sempre esteve engajado mesmo ali na infância, na adolescência, na igreja? Foi sempre algo que você desejou estar mesmo ali? Como que Não, absolutamente não. Eu fui bem aquele... Como que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, essa coisa assim. Eu era aquele clássico, porque, infelizmente, é um clássico e é um padrão, uma coisa que eu vejo muito acontecendo, uma coisa que não se fala tanto. Mas dos filhos dos coordenadores de grupo de oração que vão muito à igreja e que os filhos ficam um pouco revoltados porque queriam ter uma vida um pouco mais normal. E na minha casa, assim, a gente vivia um catolicismo bem rígido, assim, sabe? Tipo, não pode falar palavrão, não pode assistir novela, não pode ouvir música secular. De fim de semana, todo mundo tava indo pra praia, pro Beto Carreiro, né? Que é lá perto de Curitiba. E a gente tava indo pra retiro e isso causou uma grande revolta no meu coração, na verdade, assim. Quando criança, eu até gostava de ir, porque eu via os amiguinhos e a gente ficava brincando ia na salinha das crianças do grupo de oração, era legal. Mas com a adolescência, olhando ao meu redor também, vendo o jeito que as outras pessoas viviam, meu desejo era viver uma vida como a de todo mundo, assim. Então, gerou uma revolta, dei bastante trabalho, assim. Eu ia absolutamente obrigado, assim, pra igreja. Caramba! Com que idade que você começou a sentir esse peso, assim, de considerar de ir obrigado, assim, que você lembra mais ou menos, assim? No início da adolescência, talvez, ali? Não? Acredito que ali com uns 12 anos, mais ou menos, né? Que as coisas, você começa a ter mais vontade, você começa a pensar também qual é a vida que você quer viver. Eu acho que você começa a entender que você não é uma extensão dos seus pais. Você começa a pensar, tipo, qual é o tipo de música que eu gosto? Qual é o jeito que, se eu pudesse escolher, eu me vestiria? Se eu tivesse grana para bancar as minhas vontades, como as minhas vontades seriam bancadas, assim, sabe? Eu acho que quando você percebe que você não é uma extensão dos seus pais, você é uma pessoa... Sim.
Aí você começa a se questionar, cara, eu vou tanto na igreja, será que eu iria tanto na igreja assim? Será que eu acredito nessas coisas que os meus pais acreditam, sabe? E eu sempre fui uma pessoa, uma criança, adolescente, eu sou até hoje, muito questionador, assim, sabe? Você é bem... a personalidade forte, né? Muito, eu sempre tive uma personalidade muito forte. Eu não fui aquela A criança... sua irmã também é assim, não? Menos um pouco. Ou Ela mais, é né? também, só que ela expressa isso de outra forma, porque eu sou sanguíneo e ela é melancólica. Ah, Então, tá. ela expressa de um jeito mais introspectivo e tudo mais, assim. Eu já não, eu sempre fui mais explosivo, assim. Eu era um adolescente muito difícil, muito difícil. Pra você ter noção, eu dava carteirada pra senhorinha do grupo de oração da paróquia, assim, sabe? Tipo elas iam falar... Eu lembro que na minha primeira paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, lá em Curitiba, no Sítio Cercado, o chão, ele era um chão de pedrinha. Tinha aquelas pedrinhas bem pequenininhas Sei. e era tudo de pedra. E a minha brincadeira favorita era jogar as pedras e sair correndo. Só que, tipo, tinha um monte de carro, mano. Tinha um monte de coisa, eu não podia fazer isso. A senhorinha chegava e me falava, Juninho, né? Na minha paróquia, todo mundo me chamava de Juninho. Juninho, não faz isso, vai se machucar, vai os carros e tudo mais. Eu olhava na cara das senhorinhas e eu falava, você sabe quem eu sou? Eu sou filho do coordenador do grupo de oração, você me respeite. Isso com 10 anos, mano. Ai, Você me terrível. respeite. Quando eu comecei a aprender a falar palavrão, falava palavrão, era muito assim, muito revoltado. Eu fui um adolescente que deu muito trabalho, que matava a aula, que reprovou de ano, que, sabe, aquela história de muita rebeldia mesmo, assim, sabe? Minha adolescência foi muito marcada por isso. Você acredita que... claro, você fala que talvez a presença, a correria do seu pai e da sua mãe ali em grupos de oração também foi um fator, mas você acha que alguma outra situação, sei lá, de dar um pouco mais de atenção à irmã ou alguma coisa, pode ter gerado um pouco esse sentimento de rebeldia? Algum outro fator? Ou você acha que era realmente essa correria mesmo, assim? Cara, eu acho que é uma junção de muitas coisas. Eu acho que eu tenho um espírito muito livre, assim, sabe? A minha palavra favorita é liberdade. Pra mim, as coisas precisam fazer muito sentido. E eu não gosto de me sentir preso. E eu não tive na pessoa dos meus pais e ninguém próximo de mim, talvez os meus padrinhos poderiam ter sido isso, ou alguns amigos, adolescentes, jovens da igreja, uma pessoa que eu pudesse sentar e desabafar e falar das minhas questões, assim, sabe? Tipo, sobre a existência de Deus, sobre as minhas questões interiores, sobre a minha identidade, minha sexualidade. Quando você é adolescente, jovem, você tá passando por tantas dúvidas, assim. Naquela época eu não tive essa referência, assim, sabe? E eu acho que apesar de eu ser muito grato aos meus pais, porque no final das contas hoje eu faço o que eles fizeram a minha infância toda. Tudo aquilo que eu falei que eu nunca faria na minha vida é o que eu faço. Então, no fim, os meus pais acertaram. Sim, Eles foram bem-sucedidos. Sim. Tanto eu quanto a minha irmã somos cristãos, somos missionários, somos engajados na causa do evangelho. Então, na proposta dos meus pais de criar uma família cristã, eles deram certo. Sim. Mas no meio do caminho, eu acredito, e eu acho que isso enquanto pai, hoje em dia eu penso muito isso, que os meus pais, eles pesaram um pouco a mão, assim, sabe? Entendi. Eles foram rígidos demais. Acredito que eles poderiam ter equilibrado um pouco também a questão de... Precisa mesmo pegar todos os retiros para ministrar? Entendi. Todo fim de semana precisa ter retiro? Sim. Sabe? Tipo, precisa realmente... Porque a realidade da renovação carismática, ela, para pessoas que não entendem, que não têm discernimento, ela acaba sendo um pouco perigosa. Não, e naquela época, nesse tempo aí que você deve estar falando, era muito mais retiro, muito mano. mais Aí, encontro. tipo, aí era retiro de fim de... Exatamente, tinha muito mais que hoje. Paulo Apóstolo, não sei o Exatamente. quê, aquela coisa toda, retiro para meus pregadores, pais, retiro para tudo. Os meus pais, eles são muito talentosos e muito carismáticos. Meu pai canta muito bem, meu pai prega, meu pai ministra, minha mãe também. E aí, tipo assim, as pessoas sugavam ele. Meu pai era coordenador de um monte de coisa. Minha mãe era coordenadora de um monte de coisa. E aí tinha que estar envolvido com intercessão, ensaio do Ministério de Música. E aí, cara, muita coisa. Quando via, passava a semana toda, além do trabalho, que os meus pais trabalhavam muito, era trabalho, igreja. E em que momento que ficavam os filhos? Sabe? Os filhos ficavam muito na frente da televisão, os filhos ficavam muito com a tia, com a avó.
onde terceirizava muito a questão da educação. Os meus pais também sempre muito cansados pela demanda do trabalho. Eles não tinham muito tempo de qualidade com a gente, assim, sabe? Então, principalmente hoje, enquanto pai, eu tento acertar naquilo que os meus pais acertaram e também acertar naquilo que eles erraram, sabe? Entendi. Eu acho que isso faz parte, assim. Claro, Quando a sempre. gente é pai, a gente não recebe um manual. Isso. É assim que é o jeito certo. Meus pais, eles fizeram tentando acertar. Mas eu vejo que foi muito por conta disso, sabe? Foi muita repressão religiosa na Sim. minha adolescência, sabe? Eu precisava de um jeito mais livre, sabe? E eu vejo que, assim, a didática de você evangelizar e tudo mais, ela não funciona do mesmo jeito com todo mundo. Sim. Tem gente que se você for mais rígido, a pessoa super vai entender. É. E ela vai amar, ela gosta da rigidez. Tem gente que você precisa ter mais tato. Eu sou essa pessoa. Tu chega gritando comigo, mano, acabou pra mim. Não vai dar. Não vai dar. Agora, se tu chega na moral, conversando comigo, a gente conversar sobre o assunto, trocando ideia, eu falo, você fala, aí a gente chega em algum lugar, sabe? Sim. Mas aí Deus, em sua misericórdia, me alcançou, né?